Olá, meus queridos irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Quero partilhar uma palavra com todos vocês. Eu sou o evangelista Édio, do canal A Voz do Atalaia. E o meu desejo é partilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus nesta tarde de segunda-feira. Eu sou um vendedor de planos de saúde e nos momentos vagos eu gosto de pregar a palavra de Deus. Amo o Senhor Jesus Cristo. Ele me comprou pelo seu precioso sangue. E como gratidão a Ele, eu abri um canal para pregar a sua palavra. O meu canal é um dos menores canais do YouTube, mas eu tenho procurado pregar simplesmente a palavra de Deus. Só a mensagem, só estudo bíblico. Se você gosta de mensagem, de estudo bíblico, venha comigo. Vamos meditar um pouco sobre as coisas de Deus. E o que quero meditar na tarde desse dia com todos vocês é sobre sobriedade, é sobre vigilância, sobre cuidados. Porque o Senhor Jesus Cristo nos comprou pelo seu precioso e puro sangue. Nos encontramos com Ele um dia pela fé. E o nosso nome foi escrito nos céus no livro da vida. Entramos para o Evangelho, porque Ele, através do Evangelho pregado, teve um encontro conosco. E o Evangelho é boas novas de salvação. Não é o que nós estamos vendo hoje em larga escala, porque muitos hoje estão enganando os seres humanos através de supostas pregações, de supostos ensinos. É exatamente por isso que o Senhor Jesus Cristo disse para o povo judeu, antes de ir para a sua glória, está lá no livro de Mateus capítulo 24 e o verso 4. Ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque ele sabia que o engano iria aumentar e aumentar muito. E nós hoje, no mundo cristão, no mundo evangélico, no mundo gospel, nós estamos como em um campo minado, temos de tomar cuidado. Foi Jesus Cristo que nos comprou pelo seu precioso sangue. E o cuidado de não ser enganado hoje está sobre nós. Temos de ter cautela, sobriedade. Temos de orar a Deus e pedir graça e misericórdia para não sermos enganados, porque nem tudo que reluz é ouro. Eu vos convido a vir comigo em uma breve meditação no Evangelho de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 21 e o verso 34. Vamos ver. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, palavras de Jesus. Eu quero ler novamente, olha o que ele diz. Olhai por vós, para que não vos aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós, de improviso, aquele dia. Pelo que entendo, glutonaria e embriaguez seria sobre muitos estudos, ensinos e pregações e doutrinas que iria trazer confusão, iria embebedar muitas pessoas. Porque a Bíblia é clara quando diz que no fim dos tempos muitos teriam comichão nos ouvidos, não querendo ouvir a sã doutrina. E hoje nós ouvimos falar muito em sã doutrina, mas há uma grande confusão. Por causa de igrejas, de certos gurus, que durante anos a fios ensinaram dogmas, preceitos humanos. E muitas pessoas pensam que esses ensinos são doutrina, sã doutrina.
Mas aonde está essa doutrina? Está na preciosa palavra de Deus. Quando aceitamos a Jesus Cristo, a Bíblia diz que o nosso nome foi escrito nos céus no livro da vida. E no momento em que o nosso nome foi escrito nos céus no livro da vida, passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas herdeiro das coisas celestiais. Por isso a Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E a Bíblia também é clara quando diz, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é em larga escala o que muitos estão ensinando hoje. O que muitos líderes, infelizmente, estão ensinando, uma grande parte da Igreja de Cristo, é a pactar, é a lançar a semente, é ofertar, é dizimar, é trazer o dinheiro para a igreja. Não é isso que Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram. Jesus Cristo disse, todo aquele que tem amor ao dinheiro serão presas fáceis para o orgulho, para a presunção e a arrogância e a ostentação. E é o que nós estamos vendo hoje. Uma grande parte daqueles que um dia aceitaram a Jesus de todo o coração, uma grande parte, hoje estão debaixo do engano porque foram enganados por homens que trocaram os valores da palavra de Deus pelo dinheiro. Fuja desses. Olha o que vemos no mundo hoje, seres humanos enganados através de dogmas e de religiões. Na Índia, vemos milhares e milhares e milhares de religiões, de gurus. E o povo lá está perdido no pecado. No Japão, nós vemos que eles lá têm um japonesinho gordo, chamado de Buda. E eles prestam reverência a esta entidade. Em Israel nós vemos o turismo espiritual. Pessoas de várias religiões, de várias seitas, vão fazer turismo espiritual. E o que impera lá não é o evangelho puro. O que impera lá é o sionismo, a cabala, a maçonaria. 1% dos judeus, 1%, muito abaixo de 1%, são cristãos. Isso unindo católicos e evangélicos, abaixo de 1%, muito abaixo, são cristãos lá. Jesus Cristo disse para eles, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E eles não tiveram cautela. Hoje o que impera lá é os ensinos do Talmud, é a Cabala. Jesus Cristo, em sua primeira vinda, não foi bem-vindo no meio deles. Eles odiaram, crucificaram o Mestre. Jesus chegou a dizer, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os pintinhos e não quiseste. Jesus estava preocupado e eles se rebelaram contra Jesus Cristo e se uniram aos romanos e o crucificaram. No Brasil que temos religiões imperantes no nosso país. É claro que temos hoje, segundo as estatísticas, mais de 40 milhões de evangélicos. A igreja cresceu no Brasil. Agora eu te pergunto, ela cresceu ou inchou? Porque o que temos na nossa nação, não estou generalizando não, o que temos na nação brasileira, uma grande maioria são falsos profetas.
São gurus que, em nome de Deus, estão roubando pessoas. E multidões, por não examinar a palavra de Deus, estão sendo presa fáceis desses gurus, desses falsos profetas. Vocês conhecem o nome deles, não precisa falar. Mas veja, o que temos no Brasil? Santiago, Caio, Edir, Duque, Sônia, Nadir. Temos tudo isso. Nazário, Miranda. Vocês sabem do que eu estou falando. O nosso dever é estar de pé diante de Deus e termos cuidados para não sermos enganados pelos falsos profetas do nosso tempo. Porque quem deu a sua própria vida em resgate da nossa vida, o seu nome é Jesus. E ele disse para ter cautela. O apóstolo Paulo, um dos apóstolos, os quais o Senhor Jesus Cristo deixou como, pelo que penso, como líder da sua igreja, da igreja gentílica, o apóstolo Paulo foi um dos que mais sofreu no meio dos falsos irmãos. E ele chegou a dizer aos irmãos, queridos, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas esta glória que será revelada será só sobre aqueles que permaneceram de pé, venceram os falsos profetas, os dogmas, os preceitos, as seitas, e se manteram de pé, sóbrios diante de Deus. E ele disse também, eu temo que depois da minha partida, entre no meio de vós lobos, que não perdoarão o rebanho. E isso aconteceu através dos tempos. O apóstolo Pedro também, preocupado, em 2 de Pedro, capítulo 2, ele diz, houve entre vós aqui falsos profetas, já no tempo dele, há 2000 anos atrás, como também haverá, está para o futuro, e o futuro é hoje, homens que introduzirão encobertamente heresias de perdição no meio do rebanho. E é o que nós vemos hoje. Não estou generalizando não, mas é o que vemos hoje em alguns lugares. Vendas de oração, de unção. Vendas de objetos supostamente ungidos. Bala ungida, rosa ungida, pingente ungido, sabonete ungido. Lençol ungido, travesseiro ungido, meia ungida, chapéu ungido. Até cimento ungido, já ouvimos dizer. É só você procurar na internet, você acha. Cabe a mim e a você termos cuidados, procurarmos ser sóbrio em meio a uma geração mais perversa e estar de pé diante de Deus, sem ser enganado por ninguém. O Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, ele estava formando as bases da sua igreja, 12 apóstolos. Um deles se perdeu para que se cumprisse a Escritura. Mas os outros, nenhum deles se perderam. Guardaram o ensino do Senhor Jesus Cristo e sofreram por amor a Jesus e por amor à sua palavra. Foram os verdadeiros apologistas da verdade do Evangelho. E hoje, vemos o que eles deixaram através da sua vida, através do seu legado espiritual. A Igreja de Cristo, em todos os tempos, ela teve e tem como base da sua fé a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos bíblicos,
Não é a doutrina da igreja A, B, C ou D. Porque o que vemos hoje é engano, é frustração na vida de muitos e muitos e muitos crentes. Porque agora estão descobrindo que foram enganados. E muitos, por não vigiar, por não orar, por não pedir graça e misericórdia de Deus. Alguns têm até feito coisas estrondosas, dado cabo em suas vidas. E não é isso. Jesus nos chamou para a vida e vida eterna. Já está escrito lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 17, o verso 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem morreu por mim e por você foi Jesus. Não foi o seu pseudo-líder, o seu pastor, o seu líder, não. Quem morreu por mim e por você foi Jesus Cristo. Ai dos pastores que não ensinam e não apacentam o povo de Deus com amor e com sabedoria. Jesus Cristo está assentado agora no mais alto e poderoso trono e ele assiste tudo o que está acontecendo na terra. Chegará o dia em que muitos irão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas. E ele vai dizer: aparta de mim porque eu não vos conheço. É claro que não é para todos. Porque no tempo em que estamos, tem homens de Deus sérios, que amam o rebanho de Deus, alimenta o rebanho de Deus, cuidando com amor, com serenidade e com sobriedade. Porque a palavra é clara quando diz que o dia vai chegar e haverá recompensa para aqueles que fizeram a obra de Deus com amor. Olha o que está escrito no Evangelho, aliás, na Epístola de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 58. Portanto, meus queridos e amados irmãos, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Palavras do apóstolo Paulo. Quero ler de novo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Dê um like, nos ajude nesse sentido. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Se você não é inscrito, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente, queridos irmãos.